ou a própria justificação da teoria da liberdade de expressão, ela pode trazer problemas. O sujeito se torna mais tolerante, o sujeito se torna mais crítico e etc. Pelo fato de já haver uma liberdade de expressão. Eu diria que, respondendo a essa tua pergunta especificamente, que é um ingrediente que é necessário, mas talvez não seja suficiente. E portanto podem existir outras questões que acabam por se sobrepor ou pode haver uma insuficiência. Não basta a livre circulação de toda e qualquer ideia, não é? É preciso haver também uma seleção que não é uma seleção por um órgão que está lá em cima e que determina o que é que... mas uma seleção com base em critérios imparciais. Agora, outra coisa que eu também penso é que, relacionado com a questão da democracia, eu acho que a liberdade de expressão também é sintoma e talvez também seja... talvez não, e acho que também é definitivamente causadora de uma humildade epistémica que é saudável, porque... existir um agente ou uma instituição que determina o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que as pessoas podem pensar e devem pensar, pressupõe que essa instituição tenha um acesso privilegiado à realidade que bem sabemos que ninguém tem, não é? Se calhar há pessoas que têm um acesso privilegiado a determinadas áreas específicas do conhecimento, mas as sociedades são coisas muito complexas e a ética é uma coisa que é, pronto, discutível. E, portanto, juntando todas estas questões, acho que é natural assumir que ninguém tem um acesso privilegiado de tal forma que possa, não é, determinar quais são os discursos corretos que devem ser ouvidos, quais é que não são. Isto também acho que tem muita relevância naquilo que referias, como sendo a relação também entre a liberdade de expressão no que toca à produção científica, ao conhecimento, mas pronto, acho que também tem a ver com a questão dos valores morais e depois a forma como isso se relaciona com a arte, não é? Também a arte muitas vezes é censurada porque não... muitas vezes foi censurada e se calhar ainda é, e em alguns exemplos que tu trazias, porque influencia negativamente as pessoas. Porquê? Porque traz valores que são perigosos e novamente o perigo é uma coisa também um bocado difícil de definir, é perigoso haver uma força, pronto, unívoca que defina o que é o perigo. Eu diria que concordo quase por inteiro com o que disseste, Zé. Portanto, não tenho grande coisa a acrescentar, se calhar só fazer uns comentários que são apenas para ainda reforçar mais as ideias que tu apresentaste. Eu acho que a livre circulação de ideias é de facto uma condição necessária para termos indivíduos que sejam críticos, que sejam bons pensadores críticos. Não é, no entanto, suficiente. E isso eu acho que é claro. Muitas vezes a livre circulação de ideias pode levar a que certas ideias estejam a ser circuladas, sejam manipuladoras e portanto é preciso indivíduos que saibam de certa forma processar as ideias que circulam, não é? Portanto, eu diria que é preciso muitas outras coisas. Por exemplo, é preciso alguns valores morais por parte dos indivíduos. Os indivíduos têm que ter algum tipo de honestidade intelectual, humildade epistémica, por exemplo, que eu diria que isso se entra em algo como valor ético, a humildade epistémica. Ou pelo menos a falta de humildade epistémica é uma falha moral, muitas vezes. E depois também é necessário que as pessoas tenham capacidades críticas, lógicas, acesso a métodos de raciocínio, que se pode chamar aquilo que se pode chamar lógica, mas não quero aqui estar a cingir-me à lógica formal, à lógica dedutiva. Também, por exemplo, há a lógica que lida com probabilidades, com o raciocínio probabilístico, que é algo também muito importante, principalmente para estes temas sobre a sociedade, sobre qualquer coisa, quase todos os temas empíricos, é mais até de probabilidades do que provavelmente uma questão de dedução. E portanto, acho que sim, a partir do momento em que nós tenhamos isto, depois precisamos da livre circulação de ideias para
conseguirmos ser melhores pensadores críticos. Eu lembro, vou aqui lembrar um cenário que eu acho que todos nós já experienciamos na nossa investigação filosófica, que é nós estamos a investigar um tema qualquer, lemos uma série de livros e de artigos e quisermos, de material escrito sobre um tema. Como ainda não lemos tudo o que já foi escrito até agora, começamos no início a formular uma certa opinião com base naquilo que lemos, mas depois vamos ler, abrimos um bocado os horizontes com a literatura nova que descobrimos, ou que surgiu entretanto, ou que nós ainda não tínhamos a oportunidade de ter lido, e as nossas opiniões vão mudando. Portanto, essa ideia de ter mais opiniões, e muitas vezes divergentes daquelas que já tínhamos formado antes, muitas vezes é conducente a melhores argumentos, a melhores formulações das nossas ideias, a nuancear até se calhar uma tese que tínhamos muito taxativa e quase sem... que não considera exceções, por exemplo. Muitas vezes isso ajuda-nos a perceber, mas claro, precisamos depois de ter muitos mais instrumentos para além disso. Eu diria só aquilo que eu acho quanto a podermos fazer circular ideias e obras de arte, etc., o que quisermos na sociedade, para mim é sempre muito difícil ver qual seria a alternativa e que trouxesse mais benefícios. Isto já estou agora a entrar numa discussão quase consequencialista, porque a própria noção, como tu também disseste, Zé, de avaliar o perigo também é algo tão... Eu não vou dizer subjetivo, porque isso parece que eu estou relativista, assim, não é isso, mas isso já é algo que está aberto à discussão, a escrutínio racional. Sim, e foste tu que disseste primeiro, até estavas a falar de muitas vezes a opinião da maioria pode-se tornar a verdade sem o ser, não é? Exatamente, eu vou dar um exemplo, que eu acho que é ilustrativo. Até há uns tempos atrás, por exemplo, a Igreja Católica considerava que era aceitável não permitir a expressão, por exemplo, de ateísmo de qualquer outra religião, mesmo cristã, que não fosse a católica, por uma questão, segundo o raciocínio que era emitido, era mais ou menos isto: o facto de se propagar ideias contrárias ao catolicismo vai fazer com que as pessoas estejam em perigos morais, em perigos de provavelmente serem condenadas eternamente por não aceitarem aquela que é a verdadeira religião. Felizmente, a Igreja Católica não defende mais isso e reconhece um lugar da consciência individual que é, de certa forma, inviolável, não é? Mas durante o Ocidente, que se quisermos assim chamar, viveu muitos anos, muitos séculos com este argumento. E portanto, este argumento e provavelmente nós hoje não iríamos querer ter o perigo que nós consideramos nas ideias não são este, mas a verdade é que durante muito tempo isso foi considerado muito aceitável. Portanto, são este tipo de questões e de possibilidades que passam a estar em aberto, creio eu, se nós introduzirmos a questão. Algumas ideias poderão ser perigosas, por isso devemos restringi-las. Sem querer estar aqui a fazer tipo um argumento de rampa deslizante, que é a partir do momento em que aceitamos que há uma certa restrição, então agora não vamos ter que colocar restrições. Não é isso que eu quero dizer, mas mesmo a primeira restrição é sempre complicada, sem eu estar aqui a dizer que nunca se poderá fazer. André, queria-te perguntar, em relação àquilo que eu senti que era um ceticismo face à eficácia da livre circulação de ideias, eu não sei se tem, ou talvez tenha a ver também um pouco com a forma como às vezes se utiliza isso, essa ideia, não é? Esse ideal da livre circulação de ideias, portanto, como se as ideias, por serem aceites ou ganharem popularidade, como se tornassem verdadeiras por causa disso, não é? Como se fosse aquela lógica do mercado livre aplicada às ideias. Portanto, muita gente comprar, está certo, a ideia cumpriu a sua função. Não sei se tem a ver com isso, mas eu fiquei a pensar nesta questão, por sentir que a ti fazia um pouco de confusão essa noção. Sim, a minha questão era até que ponto essa circulação livre... É claro, assim, a gente pode... Eu acho que a gente pode também encaminhar para um outro ponto, que eu acho que é o mais delicado mesmo de se falar. Porque, assim, é claro que a gente concorda que a liberdade de expressão é boa, né? Se a gente pensar assim, há séculos atrás a Igreja Católica impunha uma certa verdade. Quer dizer, eu não posso falar
né? O Giordano Bruno, por exemplo, não podia falar que o Sol era o centro do sistema solar, que isso é blasfêmia. Então tem alguém ali decidindo anteriormente o que é verdade ou não. A gente pensa esses casos. E esses casos são claramente simples de se entender, né? Uhum. Mas a questão que fica para mim por exemplo, a circulação de ideias. A questão não são só boas ideias que circulam. Existem também muitas más ideias, existem muitas mentiras, existem muitos insultos, existem muitas coisas que podem circular e que talvez, ao invés de nos trazer melhor criticidade, podem ter o efeito oposto. E aí vem o problema de como discernir, né? O que é de fato a melhor criticidade e o que não. Às vezes uma pessoa está completamente perdida em meios de teoria da conspiração e ela acha que está numa revelação racional acerca da realidade, enquanto ela não está. Né? E como prevenir esses viés. E aqui entra uma questão que eu acho que a gente pode já começar a discutir, que é a liberdade de expressão. A gente concorda que ela é uma coisa boa, a gente concorda que ela é uma coisa necessária, que a gente tem que protegê-la. A gente concorda também que se a gente deixar na mão de um governo, é muito fácil a gente cair para o lado da tirania, é muito fácil a gente cair para o lado da ditadura, de ter um órgão censor que decide o que é verdade e o que não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, será que a liberdade de expressão ela tem que ser restrita? Ou, se ela não é irrestrita, ela tem de ser, em algum momento, cerceada? E quando é que se justifica cercear a liberdade de expressão? Ou se, quando a gente aplica cerceamento a uma ideia ou a uma expressão, será que aquilo já não é mais liberdade de expressão? Já é outra coisa? Por exemplo, um crime de ameaça ou induzir uma pessoa ao erro, que é quase um golpe, né? Aqui no Brasil a gente chama de 171, né? Você passar lá em alguém e induzir essa pessoa ao erro. Então isso seria liberdade de expressão? Em quais casos a gente está justificado a limitar a liberdade de expressão? O que vocês acham? Posso só clarificar o argumento que eu usei, que depois recorri ao exemplo específico da Igreja Católica. Não tive como intenção fazer uma espécie de refutação simplista do que estavas a dizer, André. Isso pareceu. Peço desculpa, porque eu não estou a dizer que tu estarias do lado dos censores ou dos inquisidores que condenaram o Giordano Bruno. Obviamente que eu sei que não, e estás longe disso, e eu reconheço totalmente isso. O meu argumento era mais ou menos isto, e agora torno um bocadinho mais explícito. Pessoas que tinham determinadas crenças acerca do mundo consideraram que havia uma forma racional de justificar a restrição da liberdade de expressão naquela altura, com um raciocínio que para eles era racional, portanto, que eles consideraram que havia mesmo de facto um perigo, e partiam, claro, mais do que isso, mas também partiam da sua visão, da sua fé cristã. Não é que a fé cristã deduzisse logo a partir daquilo, mas foi a partir daí eles conseguiram fazer um argumento que, a partir dessas premissas, levasse à ideia de que, por razões consequencialistas, se poderia ou se deveria evitar que certas ideias fossem propagadas. Ainda há muita gente hoje que tem a mesma, não é que tenha a visão de que se deve proibir, mas que tenha também uma visão cristã do mundo. Eu sou um cristão, já falámos disso noutro episódio, mas não acho que se deva fazer o passo. Mas o que estou a dizer não é totalmente óbvio que as pessoas do seu ponto de vista, sei lá, seja ateu, seja cristão, seja marxista, seja liberal, seja libertário, que não possam pensar a certa altura: eu tenho aqui um argumento a partir desta perspectiva que faz com que seja perigoso certos discursos. Era aí que eu queria chegar, mas eu sei que tu não querias defender, como é óbvio, eu sei que não querias ter essas consequências, não querias defender essas consequências. Era só essa clarificação. Mas de qualquer forma a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ou deve ser restrita? Queres responder, Zé? Eu acho que aqui vai depender, não é, daquilo que definimos como liberdade de expressão. Porque há bocado, o João, tu cingiste a questão, como é que era? Recorda-me? Eu tentei fazer, eu não sei se é a melhor forma de restringir, mas aquilo que fiz provisoriamente e como hipótese de trabalho era falar da liberdade de formular ou de articular opiniões e linhas de raciocínio que se consideram adequadas. Tem aqui um elemento que é subjetivo, que é a parte do consideram adequadas.
Ou seja, que é para, não, para excluir alguém que esteja já a falar de má fé, não é? E insidiosamente a tentar. Portanto... Alguém que deu uma informação errada para outra pessoa, por exemplo, se meter em perigos, como o André estava agora a dar o exemplo, por exemplo. Portanto, eu, de acordo com a definição de João Faria e Silva da liberdade de expressão, não, é assim, eu acho que lá está, porque a liberdade de expressão, como podemos dizer tudo o que quisermos, não é? Mas depois já há casos se calhar mais ambíguos em que, por exemplo, há a propagação de desinformação, não é? Isso vê-se muito agora. E, ou o apelo ao ódio, a partilha e muitas vezes a amplificação de vozes que fazem esse apelo ao ódio. E pronto, por um lado, para mim, ok, se não houvesse, claro que para mim era bom, ok, calar isso, portanto as pessoas não estarem a trazer isso para o mundo. Desculpa, surgiu esta expressão, desligar o interruptor. Exato, desligar o interruptor. Ou então fechar assim o sonzinho, como aqui nos microfones, como eu há bocado fiz ao João. Portanto, aí já se via que o tipo de pessoa que eu sou, não é? Só a minha questão era sempre, ok, lá está novamente. Quem é que define o que é perigoso, com que legitimidade e tudo mais. Agora, eu também acho que muitas vezes se usa o apelo à questão da liberdade de expressão para não interagir de forma que seja proveitosa com a crítica e com a discussão e portanto, e com o backlash, com a reação. Usa-se muito. Eu tenho liberdade de expressão, pronto. Portanto, disseste uma coisa a que as pessoas reagiram, que acharam mal por X ou Y ou Z. E em vez de interagir, de argumentares ou de tentar compreender o outro ponto de vista, acho que às vezes as pessoas se fecham nessa coisa da liberdade de expressão. No que toca a outro exemplo que eu dei da desinformação, pronto, eu acho que aí se calhar o que eu acho é que, pronto, como lá está, não dá para desligar o interruptor, seria investir em estratégias que façam com que as pessoas consigam sejam mais dificilmente manipuladas, não é? Há bocado estávamos a falar de ensinar a lógica. Eu acho que ensinar as falácias informais, ensinar mesmo a sério e se for preciso repetir, eu acho que era bastante importante. E eu acho que cada vez mais, depois quando tivesse a ensinar isso, há cada vez mais pessoas na atividade política por esse mundo fora. Quando tivesse a ensinar essas falácias, punhas depois os discursos dessas pessoas e depois pedias ao estudante para identificar as falácias que estavas a fazer. Portanto, isso cada vez que tem havido mais exemplos dessas falácias. Exatamente, eu acho que nos debates de política, pronto, há sempre muitos exemplos. Há alguns partidos que têm. Para mim, às vezes, uma questão. Essa questão lógica, eu não sei. Isso, na verdade, é uma dúvida mesmo minha. É assim: eu posso saber diferenciar um argumento válido de um argumento inválido. No entanto, a lógica ela não me dá as condições de verdade. Ela me dá as condições de validade ou invalidade de um argumento. É verdade. Eu posso ter uma mentira e construir um argumento válido. Sim, isso é verdade. E lá está, acho que não chega. Mas pelo menos aqueles que são claramente inválidos, aqueles que são pela emoção, que são o que tu referiste há bocado, João, da derrapagem, pelo menos esses. Mas sim, há limites, não é? E não podemos todos ser especialistas em tudo. Aliás, nem podemos todos ser especialistas em nada, não é? Portanto, fica difícil combater a desinformação. Acho que é algo. Sem dúvida. É um problema. Eu acho que assim, existem caminhos que a gente pode tomar para tentar saber até que ponto a gente consegue ou não restringir que se chamaria de liberdade de expressão. Porque assim, uma pessoa mal intencionada, digamos, que ela quer mentir, que ela quer ofender, ela pode se apoiar na ideia de liberdade de expressão, né? Então a ideia seria que eu não quero restringir a liberdade de expressão, mas eu quero que ela seja bem utilizada. Eu não quero que ela seja tomada por pessoas que tenham más intenções ou que querem atingir
más resultados ou coisas más no mundo, entre aspas, né? Quem vai decidir o que é mal, o que é bom? Bom, eu acho que assim, há certos casos que todo mundo concorda. Né? Injúria, isso é errado, ponto. Não tem quem decida o que, entendeu? Nesses casos. Então, eu acho que, por exemplo, existem restrições, por exemplo, assim, uma pessoa diz, eu acho que um grupo étnico X está errado, esse grupo étnico não poderia votar, por exemplo. Bom, esse tipo de discurso, ele é contra um grupo, ele não é contra uma pessoa específica, mas ao mesmo tempo que ele é contra um grupo, ele é contra a própria ideia de liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão é um direito, se ele for um direito que eu utilizo, todos também deveriam ter. E se eu uso do meu direito para dizer que as outras pessoas não têm o mesmo direito que eu, isso fere a própria liberdade de expressão. Não é nem um insulto a um grupo, não é nem um insulto a alguém. É dizer, olha, um grupo X não tem direito a se expressar ou não tem direito a votar, por exemplo. Isso é um ataque à própria liberdade de expressão. Então é uma forma que a gente tem de limitação da própria liberdade. Então acho que isso tem que ser combatido. Só que existem casos que são difíceis de se discernir, né? E quanto mais fica rarefeito, digamos assim, o que é um insulto ou o que é uma liberdade de expressão, fica mais difícil de discernir. Por exemplo, o caso das fake news ou uma opinião que eu digo, é minha opinião X, só que essa opinião ela tem um tom de dizer, informar algo sobre a realidade que é completamente delirante, é completamente mentira, e depois que a mentira já foi contada, já se viralizou, já espalhou, e é aquela coisa, né? Muitas pessoas compram essa ideia e de repente uma mentira se torna uma quase meia verdade, porque muitas pessoas compraram essa ideia. E como investir numa ideia contrária a isso é que é difícil. Bom, existem pessoas que vão defender o seguinte, não, se uma pessoa fala uma mentira, por exemplo, espalha uma fake news, talvez não deveria se censurar, né, entre aspas, não deveria se impedir que essa ideia circulasse. A melhor forma seria, talvez, de produzir um contradiscurso, tentando mostrar que aquela ideia é falsa. Só que a mentira é muito mais fácil de ser acreditada do que o contradiscurso que nega ela. Inclusive no caso dos negacionistas, por exemplo, é muito mais fácil um negacionista, seja ele qual for, né, de uma vacina ou de mudanças climáticas, etc., é muito mais fácil um negacionista dizer isso não existe, porque a negação não tem que ser comprovada. Eu só digo que não e ponto. Agora, se eu digo que isso está errado, eu tenho que apresentar 1 zilhão de dados, e a pessoa que já ouviu a negação ela não quer ouvir os dados, ela quer só um viés de confirmação. Jogar sem regras é mais difícil, é mais fácil, não é? Como estávamos a dizer, quando os outros estão a jogar com as regras, não é? É o tirar a vantagem dos outros estarem a tentar fazer um discurso neste caso, um discurso que seja coerente, bem argumentado, dá esforço, dá trabalho, não é? Precisa de esforço. E portanto, quem faz ou propaga ideias só tem que lançar coisas para o ar e aquilo de certa forma cola, não é? Vai sendo propagado. Isso eu concordo totalmente. A desinformação, e eu concordo totalmente contigo, André, é um problema, é dos maiores problemas nas democracias neste momento, acho eu. E é algo que todos temos mesmo que refletir, é mesmo importante refletir sobre isso. Eu queria só... Vou fazer aqui um raciocínio consequencialista de porque é que também eu não concordo que se deva totalmente fazer então proceder à restrição, porque muitas vezes temos que pensar que existem consequências que nós não prevemos. Quando nós vamos para um caso que consideramos, até podemos os três considerar que é obviamente censurável, e vamos lá e proibimos, aparecem ao mesmo tempo 50 vezes mais vozes a dizer, estão a ver, eles querem nos censurar porque sabem que o que nós estamos a dizer é verdade. Nós sabem perfeitamente que o que nós estamos a dizer é verdade, que as vacinas têm um chip lá no meio e que o Covid foi tudo inventado. Portanto, isto tem sempre esta dimensão de martírio, de quem é censurado vai sempre dizer, estão-me a censurar porque isto é verdade, senão se fosse mentira eles iriam argumentar contra mim. E portanto, em termos consequencialistas, eu acho que isto não é óbvio que a estratégia se funcione totalmente. A estratégia de impedir as fake news, que eu acho que será um problema, atenção. Eu acho mesmo isso. Acho que todos nós aqui achamos. Portanto, em termos consequencialistas, tem esse problema. Depois, eu diria era outra parte, que é, se existe então uma e eu pelo menos acho que existe,
uma pressuposição em favor, em geral, em abstrato, a favor da liberdade de expressão. Então a melhor forma de combater o discurso que abusa dessa liberdade de expressão, que joga sem as regras, que é um problema, como nós já vimos, é precisamente o de fazer com que mais e mais pessoas percebam o quão importante é que são as regras. É que as pessoas percebam que jogar futebol sem regras não há futebol. E isso só se pode ser. Isso é muito difícil de se fazer, eu sei, e agora pode-se dizer isso. Eu acho que a refutação que tu poderias fazer, André, foi aquela que já fizeste. Que há pessoas que vão dizer discurso errado combate-se com discurso correto ou com discurso argumentado. Isso não funciona, ou isso não funcionaria. Mas eu não tenho a certeza que a outra alternativa, que seja a alternativa proibitiva, funcione melhor. Mas uma frase que você disse eu acho que é interessante, que é: não existe futebol sem regras de futebol. Exato. Então, se não existir restrições mínimas, ou não vou dizer legislações, mas vou dizer regras para definir o que é liberdade de expressão, acaba que não existe liberdade de expressão, entende? Fazendo uma analogia com a ideia do jogo do futebol, né? Se forem jogos de linguagem. Mas sem regras do futebol não existe futebol, sem regras de xadrez não existe xadrez, sem regras para o discurso que é considerado liberdade de expressão, talvez não exista liberdade de expressão. Quer dizer, não sei. Não sei se não se aplica isso. Eu achei interessante a analogia que você fez. Eu acho que talvez possa se utilizar dessa forma também. Poderia ter a consequência paradoxal, não é? A que tu referiste portanto, sob a égide da liberdade de expressão, defender coisas que são contrárias à mesma. Sim. Sim, acho que aí tem que haver uma definição da liberdade de expressão como algo que exclui, lá está, voltando se calhar um bocadinho ao início, exclui coisas que nós temos o direito à liberdade de expressão, tal como temos outros, não é? E às vezes esses diferentes direitos entram em conflito e, portanto, nessa situação podem haver limites legítimos, não é? Mas se calhar nas situações em que o perigo é mais vago e é moral e pronto, não é algo tão concretizável como, por exemplo, aquela pessoa está a ameaçar alguém ou um grupo de pessoas. No caso em que é alguém que está a expressar uma opinião que potencialmente é perigosa, se for uma opinião que cola, não é? E que de repente toda a gente pensa assim. Bem, nesse caso já estamos a partir já de suposições um bocadinho mais complexas. Mas eu também percebo a tua questão, porque às vezes parece que há uma certa impotência, não é? Uma pessoa olha e vê estas coisas já acontecer, não é? E muitas vezes o debate não é suficiente. Até porque, lá está, essas regras de que nós falamos nem sempre são as regras que estão a ser utilizadas e muitas vezes, se calhar, não são, portanto, as regras da lógica, ou fazer sentido, realmente ter um argumento que é válido, realmente argumentar em boa fé. Muitas vezes isso também não é o que vem que surge naturalmente, não é? Em contextos de competição, em que o objetivo é vencer as eleições, ou às vezes até numa discussão em que não há repercussões dessas. Às vezes o ego das pessoas fala mais alto, não é? E então fica complicado. Eu também não tenho uma resposta muito certa quanto a isto, na realidade. Mas eu percebo os dois lados da questão. Ou seja, por um lado, o perigo de ter uma entidade a definir aquilo que pode ou não ser dito, não é? E por outro, o perigo também o perigo destes desafios que agora as nossas democracias enfrentam. Concordamos que são mesmo desafios, são mesmo problemas. Sim.
A minha opinião também não é totalmente. Eu não estou aqui a dizer que tenho uma opinião preto no branco, que liberdade de expressão absoluta. Não, eu só estou um bocadinho cético em relação a algumas restrições. Portanto, é só isso que estou a tentar argumentar. E acho que para a discussão também. Eu acho que assim. Desculpa. Eu acho que assim, tem um problema da liberdade de expressão que ela é o mesmo problema da democracia. A democracia, eu sou livre para poder opinar. E a democracia me dá ferramentas para acabar com a própria democracia. Ou seja, eu posso, de um âmbito democrático, acabar com a democracia. E a mesma coisa acontece com a liberdade de expressão. Eu posso, de um âmbito livre de liberdade de expressão, acabar com a liberdade de expressão. Seja por falta de regras, nas quais eu não admito nenhum tipo de regra, ou seja pela restrição, né, forçada, legalmente falando. E isso é um perigo. E esses são os desafios, eu acho que a gente tem que tentar lidar. Eu acho que nesses casos, tem de se andar junto. A gente tem que tentar fazer andar junto moralidade e legalidade. Porque a gente lá no início do episódio falou que nem sempre andam juntos. E a legalidade ela é realmente uma questão complicada, porque quem está no governo, quem está no poder, ele de uma certa forma decide, né? Ela pode passar a legalidade. Mas eu penso, sei lá, por exemplo, sei lá, no Brasil, por exemplo, racismo é crime. No Brasil, por exemplo, pedir golpe de Estado é crime, né? Não é crime no Brasil pensar que talvez a democracia não seja o melhor sistema de governo. Tanto que aqui a gente tem pessoas que são monarquistas, por exemplo. Temos uma forte corrente agora política dizendo que o Brasil tem que ser um parlamentarismo. Ou seja, existem formas de pensar as formas de governo que são legítimas. O problema é quando alguém diz, olha, eu não quero mais democracia e vai para a porta de um quartel-general e diz, eu quero que o exército tome o poder agora. A pessoa está claramente pedindo um golpe de Estado, o que vai contra a lei. Aí a pessoa é presa e depois diz, não, a lei é errada, porque ela fere meu direito de pedir golpe. Não, pedir golpe é errado. Discutir se é a melhor forma de governo é correto. Já está, lá está, não é apenas expressar uma opinião, é mesmo a de estar a apelar a que algo aconteça, é pedir que algo aconteça. Já tenho claro. uma conexão muito maior com a prática, e nesse caso eu acho que nós todos concordamos. Sim. Porque lá está, aí já seria. É que não sei, por exemplo, aqui no Brasil tem uma questão delicada que acontece mesmo nos Estados Unidos, que são aquelas pessoas que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos e as pessoas que invadiram os três poderes aqui no Brasil. Muitos foram presos. As pessoas estavam lá, invadiram o Congresso Nacional, invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram tudo, exigindo que o presidente Lula, por exemplo, não assumisse. Independentemente da vertente, né? Se fosse de esquerda, se fosse de direita, tanto faz. Pedir o golpe de Estado está errado. A pessoa é presa e ela está dizendo, não, você está limitando a minha liberdade de expressão. No caso, o Estado está decidindo o que eu posso ou não posso dizer. Quer dizer, é de novo um abuso da liberdade de expressão. E se a gente dizer que ela tem o direito de tudo, é delicado. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar todo o cuidado para não cair em tirania, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar todo o cuidado também para não deixar que os cínicos tomem conta. Claro. Sim. E eu acho que a liberdade de expressão é, sem dúvida, um termo utilizado ou cinicamente, muitas vezes, ou às vezes sem noção, não é? Abusado, portanto, usado como se significasse algo que não significa. E isso também é um ponto de esclarecimento que é importante, que pode prevenir algum desse tipo de atitudes ou disseminações. Uma coisa muito interessante que tu disseste durante deste episódio foi que muitas vezes a liberdade de expressão é usada para criar uma bolha à nossa volta em que ninguém nos pode dizer nada contra, nem sequer, não é para usar força contra nós, é mesmo só de argumentar contra aquilo que estamos a dizer. Mas eu tenho a liberdade de expressão de defender isto, quer dizer, como quem? Ninguém me venha agora mostrar argumentos contra, porque eu quero é defender aqui a minha posição. E eu acho que isso também pode ser um perigo quando as pessoas recorrem demais ao apelo à liberdade de expressão, em que até acaba a discussão racional e o empreendimento de procurar a verdade, porque simplesmente digo aquilo que quiser. Pronto, é a minha opinião, eu tenho liberdade e não interessa se está errada. Quase, às vezes. Sim. Chega mesmo a esse ponto. Bem, hoje já estamos assim a chegar ao fim, até já passamos um bocadinho de tempo, o que é uma coisa que eu digo muitas vezes, que é bom sinal,
Tem muito para dizer, nós. E pronto, acho que foi mais um episódio que correu lindamente. Obrigado, André, por teres preparado o guião. E obrigado, André, e obrigado, João, por terem participado nesta conversa. E obrigado a mim mesmo, já agora, também aproveito, também o ter feito. Merece. E pronto, e obrigado a todos os que nos ouviram. E ficamos então hoje por aqui. Esperamos todos encontrar-nos em breve.